Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro do profeta Amós. Rolou agora, hein? Onde é que fica o Amós? Vai caminhando aí. Depois do Daniel, vocês vão achar aí o Oséias, depois o Joel e depois o Amós. Tá bom? Meus irmãos, difícil estar aqui essa noite hoje. Há algum tempo eu venho meditando muito no livro do profeta Amós, e de um tempo para cá, com a perda de tantos queridos irmãos, pastores, principalmente, não tem como a gente não pensar sobre esse assunto. Ontem a Josane me ligou pedindo para que eu estivesse falando hoje, e de lá para cá eu venho sofrendo muito, relutante, que é uma palavra eu acho meio pesada, eu acho difícil de pregar, não está muito na moda, e mais difícil ainda de ouvir. Mas como eu preciso ouvir também, então vamos lá, né? Apertem os cintos. Amós capítulo 4, versículo de número 12. Amós 4, versículo 12. Todos encontraram? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Vocês poderiam repetir comigo? Essa é a última parte do versículo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém, meus irmãos, a nossa vida é feita de encontros desde a nossa tenra idade. Aliás, o mundo é feito de encontros. Quase tudo na vida nós fazemos através dos encontros. E nós temos os encontros que são alegres, nós temos os encontros que são trágicos, alguns engraçados. Desde cedo para tudo que nós vamos fazer na vida praticamente, nós precisamos de encontro. A gente, quando é pequeno, a gente marca encontro com os nossos colegas, né, nossos amiguinhos, para a gente brincar. A gente na adolescência, na fase adulta, às vezes a gente agenda encontros no final de semana para a gente jogar uma partida de futebol, alguma coisa. A gente encontra com nossos colegas para a gente fazer trabalhos de escola, para a gente estudar para uma prova, para a gente fazer um trabalho juntos. Costumamos marcar encontros todas as semanas, vários dias da semana, para estarmos aqui na igreja, para cultuarmos ao nosso Deus. Quando estamos jovens, adolescentes, e interessamos por uma moça ou por um rapaz, no caso das meninas, temos encontros para que a gente possa se conhecer melhor, né, o namoro. Depois, mais para frente, nós marcamos um encontro para que possamos noivar. E aí, mais para frente um pouquinho, a gente marca um grande evento, um grande encontro, onde nós vamos, diante de amigos, testemunhas e convidados, nós vamos nos casar, né? Nós, após o culto, quando nós terminamos a celebração, às vezes marcamos encontros com amigos, com familiares, para a gente jantar juntos, para a gente fazer um lanche. No mundo aí afora, governos marcam seus vários encontros com seus ministros, com seus políticos, para que eles possam debater o plano de governo, para ver se está tudo indo certo, se precisa corrigir alguma coisa. Governos de vários países marcam encontros anuais, de tempos em tempos, para discutir problemas ambientais, problemas políticos, problemas sociais. Então, são vários os encontros que nós temos no dia a dia. As federações esportivas, a cada tempo, eles marcam os seus jogos, as suas disputas esportivas. Músicos marcam, agendam encontros para poder se apresentar para o seu público. Então, nós temos no mundo vários tipos de encontros, com várias finalidades possíveis. Alguns são bons, alguns encontros são maus, alguns encontros são para diversão, alguns encontros esporádicos, a gente nem está esperando. Então, nós preparamos a vida para os mais variados tipos de encontro.
mas muitas vezes nós não gostamos de pensar no principal e mais importante encontro que nós teremos um dia. Cada um de nós teremos um dia, que é o encontro com o nosso Deus. Temos que um dia nos encontrar com o Senhor. É inevitável. E o texto faz parte de um cenário em que o profeta, em que Deus, através do profeta Amós, ele alerta Israel a se preparar para o encontro que eles deveriam ter com Deus. Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, você percebe que Deus, de várias vezes, ele teve encontro com o seu povo. Teve encontro com o povo de Israel, teve encontro com o povo de Judá, e conosco também não será diferente. Um dia nós teremos um encontro com Deus. E esse texto, esse versículo pequeno que eu li aqui, nos dá 3 lições importantes que eu quero conversar com vocês, compartilhar com vocês aqui. Primeiro, o encontro com Deus, ele é um encontro inevitável. Não temos como escapar desse encontro. Nós devemos nos preparar para o encontro com Deus, porque ele é inevitável. Isso aí não é uma possibilidade, mas é uma certeza absoluta. Um dia nós vamos nos encontrar com Deus. Esses dias para trás, vários de nossos colegas, amigos, pastores, se tiveram o seu encontro com Deus. E um dia nós teremos o nosso encontro com Deus. Os vários encontros que eu disse, que eu narrei aqui na introdução da mensagem, a gente pode, usando a criatividade, usando uma desculpa, através de uma enfermidade, através de um atestado, pode ser o que for, você consegue evitar esse encontro se você não quiser. Mas o encontro com Deus você não tem como evitar. Não tem como você atalhar, você dar a volta por esse caminho. Todos nós iremos encontrar com o Senhor um dia. E a Bíblia nos mostra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então coloca uma coisa na sua cabeça, querendo ou não, é inevitável. Um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos como será, não sabemos se será pelo arrebatamento, se será pela morte, não sabemos. Mas o que nós temos que fazer é estarmos preparados para esse encontro com Deus. Primeira coisa, é um encontro inevitável. Segundo encontro, esse encontro com Deus pode ser um encontro bom ou pode ser um encontro ruim. Depende de quem? Depende de eu, depende de mim e depende de você. Esse encontro ser bom ou ser ruim. Vamos dar uma analisada nesse livro de Amós para a gente entender como é que esse texto, que essa mensagem chegou a esse povo. O primeiro versículo de Amós, ele identifica o autor do livro de Amós como Amós, um dos pastores de uma cidadezinha chamada Tecoa. E no livro de Amós, o próprio Amós fala que ele não é profeta de profissão. Ele era um criador de gado, um boiadeiro, ele era um colhedor de sicômoros. E de repente Deus chamou Amós, que era da região de Judá, para levar uma mensagem para o povo de Israel do norte. E esse Amós, ele era contemporâneo, por exemplo, de Jonas, ele era contemporâneo de Oséias, ele era contemporâneo de Isaías, profetizou mais ou menos por volta de 750, 760 antes de Cristo. E quando ele profetizou, Uzias estava reinando no reino do sul, Judá, e Jeroboão II estava reinando no reino do norte, Israel. Foram reinos longos, tanto de Uzias como de Jeroboão II. E nesse período do reinado de Jeroboão II, Israel estava passando por uma prosperidade financeira, política muito grande. Como desde os dias de Salomão, Israel não tinha tanta prosperidade financeira, política, econômica, como nesse período do reinado de Jeroboão II. Israel vivia em paz com Judá, Israel vivia em paz com as nações circunvizinhas,
E Israel vivia em paz, principalmente com uma nação que estava despontando nessa época como uma grande potência mundial, que era a Síria. Israel teve paz com a Síria. Provavelmente, não sei, podemos conjecturar, devido à pregação de Jonas em Nínive, o povo se arrependeu, houve esse período de paz. Mas o importante é que Israel estava vivendo um período de paz, um período de prosperidade. E eles achavam que esse período de paz, de abundância, de prosperidade, era uma bênção de Deus para a vida deles. É aí que eles estavam muito enganados. Se você ler Amós 1, 2 e 3, nós vamos ver lá alguns breves oráculos de Deus contra algumas nações. Contra Tiro, contra Amon, contra Síria. Principalmente porque eles estavam exercendo muita opressão aos seus vizinhos, estavam esmagando seus vizinhos. Nós vemos também um oráculo específico contra Judá. Mas essa palavra contra Judá foi um pouco mais séria, porque Judá foi acusada de ter deixado a palavra de Deus, de ter deixado o Senhor. E aí Amós fala no capítulo 1, 2 e 3, que Deus iria julgar essas nações. E aí Israel, como estava passando por um período de muita abundância, de muita prosperidade, começou a achar que Deus ia usar eles, o povo de Israel, para exercer a justiça de Deus a esses povos transgressores, e que Israel iria finalmente dominar o mundo. Isso era o que eles achavam. Mas aí veio o último oráculo de Deus, justamente contra quem? Contra Israel. E qual que era a acusação de Deus contra Israel? Deus acusou Israel de cultuar ao Senhor de forma apenas aparente. Eles cultuavam a Deus, mas o coração estava longe, a ponto de alguns dos seus líderes, pai e filho, dormir com a mesma mulher, a ponto de seus líderes fazerem rituais religiosos pagãos dos povos que estavam em volta deles. E Israel também estava sendo julgado por causa da falta de justiça, da injustiça que eles estavam cometendo, principalmente contra os pobres, contra os miseráveis, contra aqueles que não tinham como se sustentar. Eles se enriqueceram à custa do trabalho dos pobres. A adoração deles era uma adoração que tentava manipular Deus. Eles achavam que estavam vivendo uma era de ouro, que Deus ia usá-los para poder dominar o mundo e exercer a justiça de Deus. Mas aí vem o oráculo de Deus, através de Amós, dizendo para eles o seguinte: vocês desejam o dia do Senhor? Vocês querem o dia do Senhor para vocês, porque vocês estão pensando que o dia do Senhor será dia de luz? Será dia de bênção? Será dia de abundância? Será dia de vitória? Sinto muito informar a vocês, mas o dia do Senhor não será dia de luz, mas será dia de trevas, como está escrito em Amós 5, versículo 18. E aí, o livro de Amós diz que Deus, na tentativa de resgatar o seu povo, foi mandando alguns castigos: falta de chuva, escassez na colheita, mortes, tudo para chamar a atenção do povo de Israel. E o povo de Israel não ouviu a voz do Senhor. E aí, Deus chega e fala para o povo de Israel: vocês não querem me ouvir? Eu estou chamando a atenção para que vocês se voltem para mim, então preparem-se para encontrares com o teu Deus. Vocês estão achando que será dia de luz? Será dia de trevas. Eles pensavam, porque a Síria estava quietinha, caladinha, eles achavam que a Síria estava no seu declínio. Mas a Síria não estava se declinando, a Síria estava apenas tomando um fôlego. E a palavra de Deus e a história nos diz que em 745 a.C., subiu ao trono da Assíria um rei chamado Tiglat-Pileser III, que ascendeu ao trono da Síria e pouco mais de 20 anos depois disso, em 722 a.C., o reino do norte de Israel foi devastado e deixou de existir para sempre
ficando apenas um remanescente de um povo onde Deus pudesse mostrar, através da graça dele, o seu poder e a sua glória. Então, nós vemos aqui que Israel teve um encontro com Deus. Mas o encontro de Israel com Deus foi bom ou foi ruim? Foi ruim. Foi um encontro muito ruim. Para Israel, o encontro não foi tão bom assim. E aí, trazendo para os nossos dias de hoje, nós devemos pensar no nosso encontro com Deus em relação à eternidade. Nós somos muito bons, somos mestres em preparar nossas vidas para uma vida boa aqui na terra. A gente estuda, trabalha, faz concurso, busca promoções, trabalha para a gente ter uma aposentadoria boa. A gente trabalha, adquire para a gente ter uma vida tranquila na velhice. A gente adquire as coisas para quando a gente chegar lá na frente, a gente ter uma vida de conforto, uma vida de descanso, uma vida sem muitos problemas, sem muitas preocupações. A gente adquire bens para deixar para os filhos, para os netos. Mas nós somos muito ruins, ou não estamos muito acostumados a preparar a nossa vida para a eternidade. Não é verdade? Quantos de nós aqui gastamos tempo, dinheiro, energia, projeto, preparando a nossa vida para a eternidade? Quantos? Muito poucos preparam a vida para a eternidade. E a palavra de Deus aqui, nesse ponto, nós vemos que o encontro de Deus, ele tem apenas duas formas. Ou ele é um encontro bom, ou ele é um encontro ruim. E a palavra de Deus, a Bíblia nos fala que existe apenas duas possibilidades. Só existe dois caminhos, só existe duas portas, só existe dois destinos. A Bíblia nos mostra que os encontros são bons para aqueles que estão preparados, mas são muito ruins para os que não estão preparados. Para os que não estão preparados, são dias de trevas e dia de separação. É difícil essa palavra de ser pregada, porque não está muito na moda nos dias de hoje. Nós gostamos muito de ouvir palavras de bênção, de prosperidade, é maravilhoso, isso é bom demais. Mas também nós temos que ouvir e meditar nessas coisas que um dia nós iremos nos encontrar com Deus. E que esse encontro com Deus, ele vai resultar em apenas duas opções e não mais nenhuma opção. Ou inferno, ou céu. E hoje eu fico abismado de ver tantos pastores, ditos pastores nas redes sociais, progressistas, pastores liberais, pregando que céu e principalmente inferno não são reais. Céu e inferno é muito real. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é real. E se nós somos o povo da palavra, se nós somos o povo da Bíblia, nós devemos acreditar nisso aqui. Céu e inferno são reais. E se céu e inferno não fossem reais e não existisse, para que serviria o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário? Servia para quê? Se não existisse céu ou inferno. E aquele que vive para servir a Cristo, aquele que vive para a glória de Cristo, segundo as Escrituras, será chamado para o descanso eterno. Aquele que rejeita o sacrifício de Jesus e vive a revelia do seu plano e propósito, vai ressuscitar para a vergonha eterna. Nós um dia seremos chamados à presença de Deus. Eternidade é um tempo que não tem fim e todos nós que estamos aqui iremos para a eternidade. Muitas religiões pregam tantas coisas absurdas que a palavra de Deus não diz nada disso. Não existe reencarnação. Ao homem é dado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Não existe aniquilacionismo, aquela doutrina que fala que depois que o homem morrer, acabou, vira pó e não tem mais nada. Não existe isso. A palavra de Deus diz que existe duas possibilidades, dois caminhos, céu ou inferno.
Em Daniel capítulo 2, versículo 2, o profeta Daniel diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. E aí, ultimamente, com esses tantos liberais falando, esse debate sobre o inferno vem reacendido, mas a gente fica abismado com o que eles estão falando por aí. Eles dizem por aí que um Deus tão amoroso como Jesus, como o Senhor Deus, não iria sentenciar a alma humana para um sofrimento eterno. O que é isso? Será mesmo? Parece que tem sido moda hoje, ou não moda, não, é ressurgimento de heresias antigas, milenares, para negar a existência e a eternidade do inferno. A fim de parecer pastores legais, modernos, contemporâneos, tolerantes, liberais, muitos hoje estão reformulando o amor de Deus, ensinando que um Deus de amor não lançará ninguém no inferno. Será mesmo? Será que um Deus de amor não poderia condenar os homens ao inferno? Se Deus realmente é amor, como Ele pode mandar alguém para o inferno? Meus irmãos, a Bíblia, em várias e várias situações, Jesus adverte aos discípulos o seguinte: meu filho, melhor é para você entrar no reino de Deus aleijado, coxo, cego, faltando os pedaços, todo quimbado, do que você ir para o inferno de corpo inteiro. Jesus adverte várias vezes na palavra de Deus com relação ao inferno. Ele diz que é o fogo, lugar onde o fogo não se apaga e onde o seu bicho não morre. Meus irmãos, o inferno é um lugar real. O próprio Jesus disse que pessoas vão para o inferno. A Bíblia diz, por mais de 172 vezes, a palavra inferno é citado lá. E em 70 vezes aproximadamente essas citações foram feitas pelo próprio Senhor Jesus. E quando Jesus fala do inferno lá, Ele não está falando de forma literal. Ele não está falando de forma figurada, Ele está falando de forma literal, porque o inferno é real. No Antigo Testamento, você vê a palavra hebraica Sheol, que muitas vezes pode ser até usada de forma figurada para falar de morte, de profundeza, de túmulo, de vida após a morte. Mas lá no Novo Testamento você vê, por exemplo, a palavra grega Hades, várias vezes, que nos dá claramente a ideia de lugar de punição, lugar de tormento. Se você for para a mitologia grega, a palavra Hades, lá Hades era um deus da morte, era o senhor das profundezas. Jesus usa várias vezes a palavra grega Geena, ou Geena. O que é essa Geena? É a palavra que traduz para inferno. Era uma referência usada para o Vale de Inom. O Vale de Inom, que fica ao sul de Jerusalém, no passado, durante reis que não serviam ao Senhor, muitos apóstatas, muitas pessoas que não serviam ao Senhor, sacrificavam aos seus filhos nesse Vale de Inom, ao deus pagão Moloque. E aí Deus levantou o rei Josias e acabou com tudo isso e transformou aquele lugar num lixão, num monturão, num aterro sanitário de Jerusalém. E tudo quanto era lixo, quanto era carcaça, gente indigente, gente que o Império Romano matava, ladrão, salteador, tudo era jogado nesse vale do Inom. E lá existia um fogo que ficava o tempo todo aceso, continuamente aceso, porque sempre havia combustível. E pelo fato de ter muito material podre, muita material orgânico lá, era um lugar que sempre havia vermes naquele lugar. Por isso Jesus falava várias vezes, onde o fogo não se extingue e onde o seu bicho, o seu verme não morre. Jesus ilustrava o lugar mais horrível, de maior sofrimento, mais horrível que existia naquela época, para mostrar ao povo a realidade do inferno. O inferno é real. O inferno é retratado como um abismo. Lá em Judas 6, nós lemos que os anjos que não guardaram a sua habitação, seu principado,
Deus reservou eles para a escuridão, para o abismo, para as prisões eternas, até o dia do juízo. Meus irmãos, o inferno também é um lugar de consciência. As pessoas que forem para lá serão conscientes de tudo. Se você ler a parábola do rico e do Lázaro, lá é claro, todos dois, tanto Lázaro, no seio de Abraão, como o rico, lá no tormento, eram conscientes por que estavam lá, como chegaram lá, é consciente, não perderá a consciência. É um lugar de sofrimento permanente, o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, é uma realidade permanente. Jesus disse várias vezes que era um lugar de fornalha, que lá é um lugar que haverá choro, ranger de dente, chamou de tormento eterno, de trevas. O apóstolo João, desculpa, não tem pão não. O apóstolo João disse que lá os ímpios seriam atormentados de noite e de dia pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, muito sério isso. E nós não gostamos de ouvir essas coisas. O inferno é um lugar da ira de Deus. Em mais de 600 lugares na Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia fala sobre a ira de Deus. O fogo do inferno não será um fogo purificador, será um fogo da ira de Deus. E muitas vezes, muitas pessoas, elas tendem a colocar os atributos de Deus em choque uns contra os outros, como se tivesse algum atributo melhor do que o outro. Não, Deus é amor sim, mas Deus também é soberania, Deus também é justiça, e se Deus é justo, Ele não pode contemplar o pecado. Se Deus é amor e amou o mundo, aqueles que rejeitam o amor de Deus não tem como serem salvos. Se Deus é soberano, o mal precisa ser derrotado, o diabo precisa ser derrotado, o inimigo precisa ser derrotado, e o inferno, portanto, será o efeito da ira de Deus sobre, primeiramente, o diabo, seus anjos, foi feito para eles, e também para aqueles que não aceitam o Senhor Jesus. E para livrar o homem do inferno, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho a todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê, meu irmão, se você aceitou essa fé, você pode ter certeza que você está salvo. Mas aqueles que não aceitaram, João 3,36 diz que você não verá a vida, porque a ira de Deus permanece sobre você. Quem que vai para o inferno, meus irmãos? Nenhum de nós está autorizado a julgar quem quer que seja. Não estamos autorizados a pensar que fulano ou ciclano que morreu, foi para o céu, foi para o inferno. Isso não é da nossa alçada, não é da nossa competência, mas a Bíblia nos fala claramente de quem vai para o inferno. Salmo 9,17 diz que os ímpios, serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. 1 Coríntios 6,10 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, e nem os sodomitas, e nem os ladrões, nem os avarentos, e nem os bêbados, e nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22,15 diz: ficarão de fora cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Forte. Palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos várias igrejas lotadas de gente enganada, que estão saindo dos cultos felizes, achando que ouviram a palavra de Deus, e saem para viver a sua vida de qualquer maneira, e pensam que a vida é só bênção, que é só prosperidade, que a vida só se limita a isso aqui. Estão enganados. Temos muitos pastores, pregadores, bispos, apóstolos, no Brasil e mundo afora, que não pregam a Bíblia como ela é, e estão levando aqueles que eles seguem para a própria perdição.
E a Bíblia diz que quando um cego guia outro cego, o que acontece? Vai o cego, tudo cair no abismo. E quantos líderes afora, eu fico olhando uns documentários, uns negócios no YouTube, que eu fico até passando mal. Cada coisa que a gente escuta. E quantos líderes no mundo afora, no Brasil, que está em cima do púlpito e está pecando, e está em pecado, está em adultério. Quantos líderes que estão nas administrações das igrejas, fazendo falcatrua, fazendo tudo quanto é coisa errada, e estão em cima do púlpito pregando. Quantos irmãos que saem dos cultos, abençoados, às vezes falam em línguas, e depois vão para as baladas da vida, vão viver a vida de qualquer jeito. Quanta gente que está com o coração cheio de ódio, de mágoa, contra o seu próximo, não perdoa. Não dá para ser crente de qualquer maneira, e de vez em quando a gente tem que falar isso. É sofrido, mas... E a responsabilidade da gente que prega é maior ainda. Porque cada um de você vai ter que dar conta de si mesmo para Deus. Mas aqueles que pregam, que são pastores, vão ter que dar conta de si mesmo e do rebanho que Deus confiou a eles. Então não tem jeito, tem que falar. E às vezes ouvir filosofia é bom. Às vezes ouvir palavras positivas é bom. Mas às vezes nós não estamos precisando de terapia em cima do púlpito. O pecador não está precisando de terapia. O pecador está precisando de arrependimento. Arrependimento. Volta ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ser exigentes, meus irmãos, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente ouve. Porque a eternidade é real. E nós não podemos brincar com a eternidade. E aqueles que não estão em Cristo, eles estão reservados para Ele o lago de fogo, o enxofre, o inferno. Mas aí a gente falou a parte mais pesada do encontro ruim, que é o inferno. Agora vamos falar do encontro bom, que é o céu. Esse é melhor. Amém? E o céu não é para quem brinca de ser crente. O céu é para quem levou o chamado de Jesus a sério. Aquele que se encontrou com o Senhor e vive para a glória dele. Para esse é o céu. E Jesus diz lá em João 5, que na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! O céu também é real. Não é um lugar não é uma fantasia, é real. Por cerca de 667 vezes, o céu é citado nas páginas sagradas. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se num corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E esse tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Esse é o céu que nos espera. Aleluia. Neemias 9 diz lá que o céu é chamada de morada do Altíssimo. Meu irmão, tem muita gente que tem vida boa aqui nessa terra, eu conheço, mas por mais boa que seja a sua vida aqui na terra, saiba que o céu é muito melhor. Paulo diz lá em Filipenses: eu tenho desejo de partir para estar com Cristo, porque para mim isso é muito melhor do que viver nessa terra. João 14, 1-3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês, e se eu for e preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus te prometeu levar para o céu, e a morte não é o fim, a glória te espera. 1 Coríntios 15,
Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. O céu é um lugar preparado para receber aqueles que desde agora dormem no Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança nesse mundo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, no céu não haverá dor, no céu não haverá sofrimento. Apocalipse 21 diz que Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas velhas já são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. No céu nossos corpos serão glorificados. Romanos 8 diz que nossos corpos serão glorificados. E aqui vai uma para você que está passando por alguma luta. Tem alguém passando alguma luta? Dificuldade? Só eu? Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Segundo Coríntios 4:17, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, um eterno peso de glória muito excelente. Esse é o céu, meus irmãos. Esse é o encontro bom. Primeiro, o encontro com Deus é inevitável. Segundo, o encontro com Deus pode ser bom ou ruim. Você escolhe. Terceiro e último, Deus quer que esse encontro com você seja um encontro bom. Essa é a notícia boa. Deus quer que o encontro com Ele seja um encontro bom. Deus, através da sua graça e misericórdia, convida você ao arrependimento e te dá condições para ter esse encontro bom. Lá em Amós, Deus mandou vários castigos, chamando o povo ao arrependimento. E Deus usa as várias situações da vida, usa a pregação, usa uma luta, usa uma bênção, usa várias coisas para te chamar para Ele. Venha Jesus, venha Cristo. Se Israel tivesse ouvido a voz de Deus, ele teria tido um encontro diferente. O encontro dele seria um encontro de alegria, não seria um encontro de desgraça. E nós temos a oportunidade hoje, agora, de entregarmos a nossa vida ao Senhor, de voltarmos ao Senhor. Aqueles que não são crentes em Cristo Jesus, que não entregaram a sua vida a Jesus, Deus te dá hoje uma oportunidade. Ele quer que o encontro com Ele seja um encontro bom, seja um encontro de vida. Ele tem o céu para você. Eu descrevi aqui só um pouquinho do que é o céu. E você tem a oportunidade de se entregar ao Senhor e ter esse encontro bom com Deus. Se você está aqui há muito tempo, mas está vivendo uma vida
de pecado. E muita gente ama os seus pecados, tem os seus pecados de estimação, e de forma enganosa eles acreditam que por estar aqui todo domingo, todo dia da semana, cultuando a Deus, acreditam que por falar em línguas estranhas, acreditam porque tem algum dom de Deus, mas estão em pecado, acham que vão para o céu. Não vão. Não vão, porque Jesus diz lá que muitos chegarão nele e vão falar: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, e Jesus vai falar: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E hoje nós temos a oportunidade de voltar para o Senhor. Aquele que não está em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Então é um momento hoje de reflexão. Nós estamos chegando nos últimos dias, nos últimos minutos da história da igreja, na face dessa terra. Jesus logo vem, está às portas, muito perto, muito perto. E nós não podemos brincar ao homem, Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma única vez. E depois disso vem juízo. Não tem outra chance, é aqui. É aqui agora. E quem garante que amanhã você estará vivo? Eu, qualquer um. Ninguém garante. Então gostaria de convidar você a se colocar em pé neste momento. E nós vamos orar. Eu não vou pedir ninguém para levantar a mão e nem para vir aqui na frente, porque para não constranger ninguém. Mas aqueles que desejam entregar a sua vida ao Senhor nesta hora, quer se arrepender da sua vida de pecado, quer se entregar ao Senhor, porque um dia você vai se encontrar com Ele, e Ele deseja que esse encontro seja bom. Gostaria que você fechasse seus olhos e se arrependesse de seus pecados, entregasse a sua vida ao Senhor. Você que está afastado, que está vivendo uma vida mais ou menos, brincando de cristão, de crente, também é chance, é uma oportunidade de nós arrependermos e entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, rica oportunidade, de pregar a Tua palavra, Pai, da forma como ela é. Pai Celeste, um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor, isso é fato. Não tem como fugir disso. Mas é desejo de Deus, é desejo, Pai, do meu coração, que todos nós que aqui estamos, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, tenham um fim glorioso, tenham um fim maravilhoso, se partirem para Cristo, que possam acordar nos braços do Senhor. Se não, ao ouvir a trombeta, que possam irem ao encontro do Senhor nos ares, para aquele grande dia, aquele grande banquete. Pai Celeste, aqueles que não conhecem o Senhor, ó Pai, que nessa noite possam se arrepender, perdoa os seus pecados, escreve o nome deles, ó Pai, no livro da vida, do Cordeiro. Aqueles, ó Pai, que estão na igreja, que estão vivendo uma vida, Pai, de brincadeira, que tem pecados escondidos, que nós possamos arrepender, que haja arrependimento, possamos voltar ao Senhor, permanecer firmes e fiéis. Aqueles que estão com a vida correta diante do Senhor, que o Senhor, ó Pai, fortaleça, para que mantenha sempre acesa a chama da esperança, e que não venha esmorecer nem enfraquecer, mas permanecer firmes, porque a Tua palavra diz que nós devemos ser fiéis até a morte, e nós receberemos a coroa da vida. O importante, ó Pai, não é tanto começar bem, o importante, ó Pai, é terminar bem, e que todos nós, ó Pai, possamos aguardar ansiosamente o retorno de Cristo, bem, cheios do Espírito Santo, avivados, cheios da palavra, obedientes à Tua palavra e à Tua voz. Em nome de Jesus Cristo, assim, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Maravilha. Irei.
eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande. Amém, glória a Deus, aleluia, graças a Deus.